pessoal, está no ar o Papo Rock e hoje vamos falar sobre previdência. Todo mundo um momento aí vai precisar, seja você funcionário público, seja onde você trabalhe, um momento da vida você vai chegar, espero eu, né, que nesse momento aí de se aposentar. E para falar sobre esse assunto, recebo o Dr. Amaury Ludovico, que é advogado e professor de Direito Previdenciário. Isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vindo ao Papo Rock. Muito obrigado. É um prazer imenso participar desse programa, que tem uma audiência muito grande. E eu espero poder estar ajudando as pessoas, trazendo informações bem atualizadas, uma vez que, quando se fala em previdência, as mudanças são inúmeras. Então, é importante que a gente sempre esteja trazendo essa conscientização. Doutor, é importante falar sobre essa questão aí das mudanças que são inúmeras. Atualiza a gente um pouquinho aí, por favor. Quando que eu vou conseguir aposentar hoje? Muito bem. Na regra geral, a regra geral hoje é a aposentadoria por idade, né, que assim a gente trata. Ela, no caso do homem, aos 65 anos, manteve a mesma regra antes da emenda constitucional número 103, e no caso da mulher, 62 anos. Então, para quem está se iniciando no sistema de previdência, essa é a regra geral. Lembrando que no caso da mulher, ela precisa ter 15 anos de contribuição e no caso do homem, 20 anos de contribuição. É assim. Para quem já estava no sistema antes da emenda 103 de 2019, no caso da idade do homem, permanece o mesmo. E no caso da mulher foi que aumentou esses 2 anos, que foi acontecendo a cada 6 meses, até chegar aos 62 anos de idade. Nas demais aposentadorias, a aposentadoria especial, por exemplo, ela tem vários questionamentos hoje no judiciário, porque ela teve uma piora, se a gente for analisar. Porque a aposentadoria especial é aquela que a pessoa trabalha com algum tipo de exposição, né? Pode ser biológico, químico, físico. E nesse caso, nós tivemos um retrocesso lá na década de 60. É aquele trabalho insalubre que eles falam? Aquele trabalho insalubre. Então, lá na década de 60, quando surgiu essa aposentadoria, tinha uma idade mínima. Como a pessoa já trabalha com algum tipo de exposição, principalmente lá atrás, ela acabava não usufruindo desse benefício. E hoje nós tivemos essa questão de incluir a idade e um somatório de pontos, então piorou muito. Então, muitas pessoas às vezes não vão conseguir aposentar na especial, mas vão aposentar por tempo de contribuição. Que às vezes, fazendo uma análise, pode ser que o valor seja até um pouco mais interessante também. Então, o grande destaque que eu faço hoje é que é importante a pessoa fazer o seu planejamento previdenciário. O que é esse planejamento? É uma análise de todo o tempo de contribuição da pessoa para que verifique. Por exemplo, no caso do homem, tem tempo de serviço militar? Ele é incluído também. Olha, o serviço militar também inclui aí nessa contagem de tempo. Exatamente. Olha só. E é muito bom. Às vezes a pessoa chega e faz uma contagem e fala, nossa, está faltando aí 1 ano para aposentar. Mas ela esquece que tem o tempo de serviço militar que vai ser incluído ali também. Olha só. Se a pessoa mora numa cidade menor, por exemplo, tem tiro de guerra, aí são 6 meses. Então, toda essa análise. Então, trabalhou num determinado período como especial. Então, o cidadão trabalhava lá na fábrica, trabalhava lá no piso, né? Que tinha, por exemplo, exposição a ruído acima de 85 decibéis, exemplificando. E depois ela foi trabalhar no escritório. Então, por exemplo, ela trabalhou 10 anos lá no chão da fábrica lá. Aqueles 10 anos, eles vão ser convertidos para 14. Então já tem um aumento de 4 anos no tempo da aposentadoria dele. Teoricamente a pessoa ganha 4 anos. Ganha 4 anos. É o que nós chamamos aí de período fictício e que vai ajudar na contagem de tempo. Então toda essa análise ela é muito importante porque vai analisar o tempo que a pessoa precisa contribuir e também, às vezes, verificar no caso do contribuinte individual. O contribuinte individual é aquele que recolhe através de guia, de carnê, a possibilidade dele aumentar os valores ou até mesmo reduzir. Então, se ele tem essa possibilidade de reduzir valores, é muito importante nessa atual conjuntura, né, da economia. Qualquer valor que a pessoa consiga economizar nesses investimentos é importante,
Por que isso? Tem um teto a aposentadoria? Tem um teto. O limite de contribuição hoje é 7.082. Então, aquelas pessoas que ganham até esse valor é o teto da Previdência. O máximo que eu vou receber de aposentadoria é 7.082. 7.082. Então, vamos supor, se hoje eu ganho 15 mil reais. Ótimo. Eu vou aposentar com 7.082. Exatamente. Por isso que é importante fazer esse planejamento e, às vezes, até procurar uma previdência privada, né, doutor? Perfeito. O que é muito importante é fazer um recorte aqui nesse momento. Você levantou uma possibilidade da pessoa ter um salário aí de 15 mil reais, tá? Ela já tem essa noção que o teto que a Previdência vai pagar para ela é 7 mil. Isso não quer dizer que o fato dela ganhar os 15, que ela vai ganhar os 7, porque é feita uma média de contribuições. Pode ser que seja até inferior a esse valor, tá? Mas é importante eu conscientizar as pessoas que ela tem possibilidade de outros investimentos. Hoje nós temos que entender a Previdência Social como um investimento. Então a nossa geração, infelizmente, nós vivemos num período que as únicas informações que a gente tinha referente à Previdência Social é que ela era falida, que tinha muito desvio. Não quero dizer que acabou, que não tem esses problemas, ainda existem, né? Constantemente a gente vê os trabalhos realizados aí pela Polícia Federal nesse sentido, principalmente na parte de benefício por incapacidade. Sempre surgem quadrilhas que tentam criar benefícios, né, para aquelas pessoas que não têm condições de aposentar por invalidez ou receber benefícios. Isso é terrível, porque antigamente era menos difícil você conseguir quando você precisa de verdade, né? E hoje em dia você tem que provar muita coisa, e tem tanta gente aí que precisa de verdade que não consegue. E que não consegue. Isso é muito grave, mas é aquela possibilidade da pessoa ter uma segurança. Então, quando a gente fala em previdência hoje, nós estamos pensando num seguro, né? E dentro das nossas contribuições está incluso ali um seguro por morte e um seguro de vida, né? Porque se você pensar que o segurado vier a falecer, se ele te deixar dependente, eles vão receber uma pensão. Se porventura ele adoecer ou sofrer um acidente do trabalho, ele vai receber um benefício por incapacidade. Então, essas informações que a gente tem que levar para o nosso público. E como é um programa direcionado ao rock, principalmente os jovens que gostam muito, é importante ele saber que ele precisa estar contribuindo para a Previdência Social. Hoje nós temos decisões aí entendendo que a contribuição pode ser contado tempo até a partir dos 12 anos de idade. Na verdade, né, na realidade do sistema, ele fala que a pessoa pode iniciar suas contribuições a partir dos 16 anos. Mas numa questão ali do aprendiz a partir dos 14. Então são informações relevantes porque tem muita gente estudando, né, fazendo faculdade e não pensa em contribuição. Então ela tem que pensar que ela está estudando, mas nada impede dela sofrer um acidente automobilístico, dela ter um problema de saúde, como nós vimos aí no período da pandemia, quanta gente ficou doente, quanta gente não pôde trabalhar, as escolas, né, somente em home office. Então tudo isso precisa ser colocado numa balança e levar a sério e ter disciplina com relação às contribuições previdenciárias e pensar numa aposentadoria. Como que eu posso fazer minha contribuição nesse período que eu estou fazendo apenas faculdade, que eu estou estudando? A contribuição do estudante é o que nós consideramos como facultativo, ou seja, ele vai contribuir se ele quiser. Mas é extremamente importante que a gente indique para o estudante que ele deve contribuir. E essas contribuições no período de estudante pode ser no valor de 20% do salário mínimo, tá? Tem outros tipos de contribuição? Tem, mas aí é uma questão que o estudante ele está trabalhando naquela perspectiva de não trabalhar somente no salário mínimo, de ter uma vida com um salário um pouco mais elevado, né? Por exemplo, o estudante de direito fazer um concurso, ou mesmo advogar, pensando numa renda um pouco melhor. Então, por exemplo, ele vai fazer um concurso público, tudo, o rendimento é melhor. Se ele vai fazer um concurso público, aquelas contribuições que ele fez lá para o INSS, ele vai levar essas contribuições para outro regime de previdência. Então, 5 anos, né, estudando, recolheu com disciplina, aí passou no concurso público, ele já tem esse período de 5 anos lá no outro regime de previdência também. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. É R$200 para um salário? Para um salário, né? Dá 200 e um pouquinho. 200 e pouquinho. Mas só para ter uma ideia que por exemplo, ali uma economia de lanche, uma saída de final de semana, né? Para ele poder ter essa garantia.
Eu quero dizer ainda que nessa parte de contribuição, vamos exemplificar aqui no segurado facultativo, vamos incluir aqui a dona de casa, porque nós já falamos do estudante, mas a dona de casa, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, 11% ou 20%. Então ela tem 3 possibilidades de contribuição. Vamos explicar. Para ela poder fazer uma contribuição de 5%, ela precisa estar inscrita em algum daqueles programas lá da assistência social, né? Do Bolsa Família, de qualquer um deles, né? Ela sendo participante, ela pode fazer o recolhimento de 5% do salário mínimo, ela vai ter a garantia da sua aposentadoria por idade, porém destacando que essa aposentadoria dela vai ser de um salário mínimo. Por que esse 5%? Por causa da renda dela, você baixa? Exatamente. Então, assim como tem aqueles outros planos lá de energia, de gás, então ela se encaixa nesses programas. Então ela pode contribuir com somente 5% do salário mínimo. Entendi. Ela pode contribuir também com 11% do salário mínimo, que também vai auxiliar, né? Ela vai ter direito a esses benefícios, destacando aí salário maternidade, e a aposentadoria será por idade, também com o salário mínimo. Olha que legal, aí ela tem direito a todos os outros benefícios. Todos os outros benefícios. Então, se ela engravidar, ela tem aí 3 meses, recebe 3 meses, 4 meses, 4 meses, né, de seguro. E dependendo, por exemplo, se ela for empregada, dependendo da convenção coletiva, ela pode receber até 6 meses também. Até 6 meses. Até 6 meses. No geral são os 4 meses, e ela precisa ter no mínimo 10 contribuições mensais, né, para poder ter o direito ao benefício. Se ela for empregada, aí não precisa, que ela tem qualidade de segurado. Um outro ponto que eu quero destacar também, que o empregado ele não tem como fugir dessas contribuições, porque existe uma retenção da contribuição dele. E que eu acho muito importante, e que eu sempre falo com os alunos lá também, porque o fato de ter essa obrigação das contribuições faz a pessoa ser disciplinada, porque o brasileiro, se deixar só por conta dele, pode ser que às vezes ele não contribua. E aí lá no futuro vai fazer falta. A gente vê historicamente, né, nessa evolução do nosso sistema de previdência, lá no início, quando se falava da Previdência, na Alemanha, o chanceler Otto von Bismarck, ele teve essa missão de falar, olha, a Previdência precisa ser contributiva, porque senão essas pessoas vão envelhecer, elas vão ficar doentes, e elas vão ficar praticamente toda por conta do Estado, e aí toda a sociedade vai ter que pagar essa conta. Então é interessante essa análise de instruir as pessoas para que elas tenham recolhimento, porque veja bem, você vai ao centro da cidade, faz um passeio ali. Antigamente, nós tivemos ali aquelas pessoas que vendendo churrasquinho, vendendo pastel, vendendo ali churros. A maioria deles não contribuíam para o sistema. Agora, hoje, todos eles contribuem. Você fala assim, mas... Pelo MEI. Pelo MEI. Aí você fala, será que eles tinham mesmo um rendimento para ser obrigado a contribuir? É que o MEI é tão pouco, né, o valor que paga, né, que até corrobora, faz com que as pessoas entrem para formalidade mesmo, porque tem muitos benefícios, né? Se eu não me engano, é R$65 por mês, né? Exatamente. R$65 por mês. E aí você fala, será que essas pessoas tinham um rendimento para pagar a Previdência? Sim. Eu tenho um amigo meu, né, que ele é pasteleiro também. Ele tem 5 casas de aluguel, né? E não contribuía? E não contribuía antes. Agora sim, ele já tem essa consciência e faz essa contribuição. Quer dizer, ele é dedicado na profissão dele. Eu acho que todo mundo que trabalha efetivamente com dedicação, com carinho, sempre vai ter o seu lugar ao sol, né? Com certeza. Então, essas contribuições, né, de 5, de 11, e por exemplo, a minha mãe, ela só fica em casa, mas eu gostaria de ter uma contribuição para ela. E às vezes é interessante ter uma contribuição maior, né? Porque às vezes é uma família que tem uma boa condição, então paga 20% de um valor, por exemplo, de R$2.000, R$3.000 até os R$7.000, para que ela possa ter uma aposentadoria por idade com mais dignidade. Então você paga 20% do valor que você almeja receber na aposentadoria. E aí tem que ser quanto tempo desse pagamento para a pessoa receber aquele valor? Aí depende muito do planejamento, né? Então, antes da reforma, eu falava assim, olha, você pode pagar até 7 anos salário mínimo que você vai garantir um teto da Previdência. Como nós tivemos essa mudança nas regras, então hoje a regra ela vem até a data do início, lá da primeira contribuição. Aí você pode perguntar, será que foi melhor ou foi pior essas mudanças? Depende do foco da análise que a gente vai fazer. Eu tenho um exemplo
que eu não esqueço nunca, um segurado, ele trabalhou numa multinacional durante muitos anos. Ele trabalhou cerca de 32 anos numa multinacional, sempre com um salário excelente, né? Esse pessoal ganha muito bem e, de repente, rescindiu o contrato e voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, um contador, né, infelizmente não muito bem preparado, falou para ele: não, você já pagou a vida inteira muito, já ajudou muito a Previdência, agora você paga só o salário mínimo daqui para frente. Qual a surpresa? Quando ele foi requerer a aposentadoria dele, ele quase infartou, porque naquela época o critério de cálculo era os últimos 3 anos. Então ele pagou 32 no teto da Previdência e 3 anos no salário mínimo. Qual foi o valor do benefício dele? Um salário mínimo. Nossa, então, que susto que ele levou. Pois é, então é muito séria essa questão de contribuição previdenciária e a gente tem que falar com conhecimento para não causar prejuízo para as outras pessoas. E nesse caso ele pôde recorrer, pôde refazer o cálculo, como que funcionou? Não teria o que fazer, porque a regra da época era aquela, né? Então não teria como alterar. Por isso que o senhor fala que nunca é cedo demais para começar o planejamento da aposentadoria, para a gente já pensar naquele futuro. Exatamente, tem que começar a pensar desde já. Então, hoje as pessoas perguntam muito: olha, eu completei um determinado período e eu quero pagar uma vez por ano, ou 3 vezes por ano. Eu falo: olha, existe a possibilidade? Existe. Mas procura um profissional da sua confiança, verifica as condições, faz esse planejamento, porque senão, de repente, você faz uma contribuição. Ah, eu tenho tantos anos. Aí chega lá na frente, muda a regra. Ah, agora não são mais 15, agora são 20. Aí você vai ter que complementar esse restante dos períodos. Então precisa ver qual que é a idade da pessoa, se ela tem qualidade de segurado, né? Quando eu falo qualidade de segurado, por exemplo, a pessoa contribuiu 12 meses, ela pode ficar até 12 meses sem contribuir, que ela tem qualidade de segurado. Qual a grande importância? Se ela ficar doente, ela pode receber benefício por incapacidade. Se ela vier a falecer, os dependentes vão receber o benefício de pensão. Então, essa é a importância. O que mais nós temos de muito bom no nosso sistema? Se a pessoa, por exemplo, pagou 10 anos, ela pode ficar até 2 anos sem contribuir, 24 meses. Ela está segurada nesse período. Então, ela pode receber esses outros benefícios nesse período aí dos 24 meses também. Ah, mas nesse período ela procurou receber o seguro-desemprego ou se não fez um cadastro também procurando emprego. Também aumenta mais 12 meses, o que nós chamamos de período de graça. Então, esse é o lado bom da Previdência que precisa ser mostrado para os segurados, para os trabalhadores no geral e principalmente orientar a nossa juventude. Porque aí ela esteve procurando emprego nos órgãos do governo, no UAI, por exemplo, e aí não conseguiu aquela oportunidade, mas mostrou que ela estava atrás, que ela estava correndo atrás, mas não conseguiu. Exatamente. Então ela tem esse cadastro lá, auxilia ela a manter esse período na Previdência também. Doutora Mauri, queria fazer uma pergunta agora a respeito dos tipos de aposentadoria. Vamos supor, eu hoje em dia estou empregada, registrada em carteira, mas também tenho um pequeno negócio que tem ali um MEI, né? Que é aquele microempreendedor individual. E aí eu tenho 2 contribuições. Essas contribuições, elas são somadas para quando eu aposentar ou não? Pega apenas uma? É excelente a sua pergunta. Eu acho que é a dúvida de grande parte da nossa população. O que nós temos que esclarecer aqui? Fazer uma evolução legislativa aqui. Até, se eu não me engano, 2018, pode ser que a gente se engane porque são muitas datas, tá? Mas nós tínhamos ali, quando era elaborado o cálculo da Previdência, uma atividade principal e atividade secundária. A atividade principal é aquela que a pessoa teria maior tempo de contribuição. E a atividade secundária, aquela que tinha um tempo menor. Então, às vezes, a pessoa trabalhava em um determinado lugar, né? E a maior parte do tempo ela recolhia no salário mínimo. Aí depois ela tinha uma outra atividade, por exemplo, ela recolhia no teto. Então, essa questão ela foi levada para o judiciário, porque o INSS não somavam as 2 contribuições direto. O que ele fazia? Fazia o cálculo da atividade principal, depois fazia o cálculo da atividade secundária, e lá no final, né, depois de ser feita uma média, que achava uma renda mensal inicial. Isso causava um prejuízo para o trabalhador fora do comum.
Essa questão foi levada para o Judiciário e o Superior Tribunal de Justiça falou, olha, o nosso sistema é contributivo, então essas contribuições precisam ser somadas. Então, a partir dessa decisão, né, que nós chamamos de atividades concomitantes, então essas contribuições passaram a ser somadas. Aí nós tivemos essa inclusão na legislação. Aquelas pessoas que, por exemplo, não tiveram somados esses períodos, elas devem buscar o Poder Judiciário através de um pedido de revisão para poder incluir esses valores na renda. Olha, quem já aposentou e não tem aí esse valor aí incluso no seu benefício, ela pode recorrer. Pode recorrer. Lembrando que o prazo de revisão são de 10 anos. Então, quanto mais tempo a pessoa deixar, ela vai perdendo os direitos. Até chegar um momento que não tem como ela rever essa questão. Então, ficar atento lá na sua carta de concessão, verificar lá 10 anos e sempre procurar verificar. Porque às vezes ele estudou, por exemplo, uma escola técnica, como a gente tem aqui em Confidentes. Se naquela época ele recebia lá fardamento, alimentação, então eles faziam todo o trabalho e era vertido para a comunidade. Então aquele período lá também conta na aposentadoria, né? Então, são várias questões que precisam ser analisadas para ver se vai melhorar o tempo da aposentadoria da pessoa. E o mesmo vale para aquelas pessoas, por exemplo, professoras que trabalham no ensino privado, numa escola particular, e também são concursados no Estado ou na Prefeitura. Como que funciona isso? Elas aposentam 2 vezes, soma tudo? Como que é nesse caso? Então, é muito importante a sua pergunta, porque nós precisamos sempre fazer uma análise do que é melhor, né? Se ela é concursada, ela tem um regime próprio de previdência. Isso nós estamos levando em consideração, no caso do professor, nas cidades maiores, tipo Pouso Alegre, que nós temos o nosso Instituto de Previdência aqui. Então ela pode requerer a aposentadoria lá do IPREM também. E pode requerer uma aposentadoria do INSS. Por que eu falei que às vezes é importante fazer uma análise? No contexto geral, ela tem direito às 2. Mas será que na hora de se apurar a renda vai ser interessante as 2? Ou eu posso pegar algum tempo que eu tenho do regime geral aqui e levar lá para o regime próprio, para antecipar o tempo da aposentadoria ou vice-versa. Então, essa análise é muito importante, porque às vezes, olha, aqui eu vou ter uma aposentadoria de um salário mínimo só, aqui eu vou ter uma aposentadoria de um valor melhor. Ótimo, então tem 2 aposentadorias. Mas aí você, por exemplo, pega uma cidade menor que não tem regime próprio de previdência, as contribuições são para a Previdência Social. Então, tanto é que a pessoa requereu a aposentadoria, o cargo fica vago e aí ela tem que sair mesmo, né? Tem que ir para os aposentos. Mas nesse caso é muito importante verificar se as contribuições estão corretas ali, porque às vezes pode ser que não. Tem professor que até tem 3 registros, né? Estado, município e particular, né? Sim, esses aí tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, houve períodos que o município tinha alguns convênios com o Estado, né? Então a pessoa era no Estado, mas prestava o serviço no município e também tinha contribuição previdenciária. Na hora de requerer aposentadoria, cadê as contribuições do Estado? O Estado não tinha feito. Aí o município também não queria emitir uma certidão de tempo de contribuição. A pessoa tem que ir para o judiciário falar, esse período tem que ser contado. E aí acertar essas aposentadorias. Então, por isso que não pode bobear nessas questões. Eu nesse período meu de professor, tenho 3 anos no local que eu trabalhei que não computou, não requereu as contribuições, mas como eu era empregado, esse período tem que ser computado. Tem como provar, né? Tem como comprovar. Tem uma questão também aí que acontece muito com o pessoal mais velho, o pessoal lá que tem os seus 80, 90 anos, que ainda às vezes não aposentaram, porque trabalharam na zona rural. Perfeito. Desde novinhos, com 10, 11 anos, e aí não tinha quem ali assinasse por eles, ou a mulher era esposa de algum fazendeiro ou pessoal produtor rural, e não tinha ninguém que assinasse por ela. Trabalhou lá, sei lá, 20 anos ali no sítio, mas ninguém assinou. Como que funciona nesse caso? Então, olha, o trabalhador rural, nós temos ele empregado, contribuinte individual ou empregador também, né? No caso do segurado especial, é o que nós chamamos de pequeno proprietário. Esse pequeno proprietário, a Constituição lhe assegura o direito de aposentar
com uma redução de 5 anos no tempo, para que ele tenha direito a essa aposentadoria sem nenhuma contribuição. Ele vai efetivamente comprovar a atividade. Agora, como nós estamos tendo uma evolução no nosso sistema tributário, grande parte, quando é emitida uma nota fiscal, aí já é embutida a contribuição previdenciária, tá? Mas, na verdade, o segurado especial ele vai comprovar através do ITR, da escritura do terreno, das notas, né, de insumos, adubo, milho. O que ele compra emitiu nota que lá vai comprovar a atividade dele. Então, no caso do homem, ele aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Tá? Aí, assim, vamos supor aquela pessoa lá de antigamente, ela pode procurar o proprietário da fazenda para ele assinar alguma coisa. Como que ela faz? Então, precisa ver se enquadra nessa questão do segurado especial. Aí é tranquilo. Ah, não, mas ela tem contribuição no período e gostaria de utilizar esse tempo rural. Pode ser feito? Pode, mas precisamos ter um marco temporal ali. Se for antes de 1900, da Lei 8.213 de 91, então esse período anterior ela pode utilizar tranquilamente, fazendo a comprovação das atividades com esses documentos que eu falei e não precisa indenizar a Previdência Social. Se for posterior à Lei 8.213 de 91, ela já precisa indenizar. E como que seria feita essa indenização? É feita uma média pelas contribuições que ela recebe hoje. Ah, ela recebe no teto, às vezes é inviável pagar, né? Porque aí faz uma média, dá um valor alto, eu quero pagar 4 anos, 5 anos, às vezes o valor fica muito elevado. Então, esse é um estudo que precisa ser feito também. Agora, se ela estiver contribuindo no salário mínimo, não vai apertar muito, porque ela vai pagar aquele período que ela precisa lá atrás, com o salário mínimo e requerer a aposentadoria quando ela preencher os requisitos. Doutora Mauri, queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre a questão da previdência privada. Porque, assim, muita gente contribui, tem aí, né, retido na fonte um certo valor ou contribui pouco e fala assim, gente, eu não quero contar com isso, eu quero ter uma renda extra futuramente. E eu não tenho condições hoje de comprar um imóvel, de investir em algo que vai me garantir futuramente. Quais são aí os meios que eu tenho para me garantir lá no futuro? Então, olha, a previdência privada ela é muito importante, desde que a pessoa aprenda a ter disciplina. E essa disciplina é importante que a pessoa inicie as suas contribuições cedo, porque quanto mais idade ela tiver, maior será o valor, e às vezes não é interessante. Porque nós temos ali um plano que vai te dar uma contribuição definida e tem um outro plano que vai te dar um benefício definido. Então, precisa fazer essa análise é muito tranquila, você pode acessar o site dos bancos, jogar ali, incluir ali a sua idade, para que eles façam um planejamento de futuro até a idade que você está pretendendo, e ali você vê quanto que você seria uma contribuição interessante, né? Essas contribuições, elas podem ser a partir aí de 50, de 100 reais, depende de qual banco, né? E depois, o que a pessoa precisa entender que, na verdade, ela é uma poupança obrigatória. Então, a pessoa vai fazendo seus depósitos, chegou lá na frente, quanto que eu tenho? Nossa, eu tenho 200 mil reais, perfeito. Esses 200 mil reais, diluindo uma expectativa de vida, por exemplo, aí de 70, 80 anos, quanto seria esse valor por mês? Então, é esse que tem que ser o planejamento que a pessoa vai fazer. Porque, olha bem, a previdência privada, mas e se eu ficar doente? Você vai incluir uma contribuição a mais no plano. Se eu vier a falecer, é uma outra contribuição. Olha a diferença. Lá no regime geral, está tudo embutido naquela sua contribuição. Na previdência privada, você tem que fazer essas contribuições, anexar essas contribuições no seu plano. Mas é muito importante também. Às vezes é interessante a pessoa fazer ali com uma contribuição definida, né? Olha, que eu consigo pagar até tanto, porque se ela faz um benefício definido, olha, eu quero ter um rendimento de 10 mil por mês. Aí o plano vai sempre atualizando as contribuições dela para chegar para aproximar daquele valor. Agora, se ela faz uma contribuição definida, ela fala até quanto ela consegue pagar mês a mês. Então, essa é a realidade. E aí pode ser descontado do salário dela todo mês, aquele valor dela todo mês automático, para não acontecer dela esquecer de pagar e tudo mais, né? Pode também, pode sim. Grandes empresas têm os seus planos de previdência também, né? Para garantia dos seus trabalhadores ali. E é muito importante, a gente está evoluindo muito nesse sentido,
Eu vejo até uma empresa muito importante aqui de Pouso Alegre, que alguns dos seus diretores na época do Covid acabaram adoecendo. A empresa, ela manteve aquele salário do trabalhador, mesmo ele estando afastado, não trabalhando, montou na casa deles ali um consultório médico, né, para poder fazer todo esse acompanhamento e continuou ainda bancando ali o seu futuro numa previdência complementar também. Então, às vezes a pessoa teve um problema de saúde, ela vai receber um benefício por incapacidade temporária. Vamos supor que ela ganhasse lá 10 mil por mês, né? Aí a Previdência foi fazer a média e falou, vou te pagar 4.500. Nessas grandes empresas, elas complementam esse valor, dos 4.500 até chegar aos 10 mil, para que o trabalhador continue tendo a sua condição de vida muito tranquila. Então as pessoas precisam muito valorizar esse tipo de emprego, porque é uma realidade mundial, né? Às vezes você sai para trabalhar na Argentina, vai trabalhar nos Estados Unidos, vai trabalhar no México. Então as empresas, elas têm uma segurança muito importante para os trabalhadores. E é isso que a gente precisa trazer, essa consciência para os empregadores nacionais também. Pouquíssimas empresas têm esse tipo de previdência complementar, né? Pouquíssimas. Mas assim, se a pessoa quiser fazer, aí o senhor comentou que é semelhante a uma poupança, porém com rendimentos melhores, né? Que hoje a nossa poupança tá irrisória, nem compensa muito. Mas aí vamos supor que eu chegue assim nos meus 50 anos e eu queira retirar esse dinheiro. É possível ou só é permitido eu tirar esse dinheiro quando eu aposentar? Não, é possível a retirada. Meu filho passou numa faculdade, eu vou precisar desse dinheiro agora. Pode retirar. O problema é o imposto de renda. Porque aí você pode cair na alíquota máxima, né? E aí que é o problema. Então o ideal é não mexer, ter disciplina para deixar para o futuro. Mas, se porventura tiver que fazer esse resgate, sem problema nenhum. Só a questão do imposto de renda. Porque futuramente o resgate seria menor, né? Seria, vamos por 5 mil por mês. Agora, se você ir lá e tirar 200 mil por mês de uma vez... aí já pode cair numa alíquota aí de 27,5 até mais. Tem muita gente que faz esse plano de previdência privada quando tem um filho. O filho nasceu, já faz a previdência para quando ele chegar nesse período da faculdade, para fazer as retiradas mensais e bancar aí a faculdade sem ter nenhum tirar do bolso mesmo, né? A questão da faculdade. É uma ideia boa também, né? É excelente a ideia. Principalmente os filhos, às vezes, nem sempre eles querem fazer o que a gente gostaria que fizesse. Eu já vi pais ali que pensavam, meu filho também vai seguir o caminho do direito, chega lá, não, quero fazer medicina em São Paulo, que é 15 mil por mês. Aí como é que faz para poder bancar? Então tem que fazer esse planejamento mesmo, porque a gente não sabe lá na frente qual que é a ideia deles. Então começa a pagar um prever desde pequeno, quando chegar lá na frente ter pelo menos uma renda para poder auxiliar o pagamento da faculdade. A ideia é sempre o planejamento, né, doutora Maurício? Sempre o planejamento, e isso é muito importante. Mas o mínimo possível que você puder, você acha que você deve guardar. O brasileiro tem essa tradição de poupança. A poupança hoje não está muito interessante, mas pelo menos qualquer valor que a pessoa conseguir guardar é importante. E para encerrar, queria que a doutora Mauri desse pra gente aí, para todo mundo que está acompanhando, para mim também, que eu também preciso, um recado do que eu devo fazer, quais são aí os principais passos para eu pensar no meu futuro. Por exemplo, eu tenho hoje 40 anos, então para eu pensar aí na minha aposentadoria, como que eu faço? Quais são os passos? Olha, a primeira dica que eu acho extremamente importante é que todos devem ter um aplicativo, baixar lá um aplicativo chamado Meu INSS. Nesse aplicativo, lá você cria uma senha, né? E você consegue, através de um documento chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, ter uma visão de todas as suas contribuições, dos seus vínculos. Primeira coisa, certificar se aquilo lá está correto. Meu INSS é um aplicativo que tem disponível tanto para iOS quanto para Android. Exatamente, tá? Porque aí você tem esta segurança. Às vezes eu falo assim, gente, nós tivemos, se eu não me engano, foi no ano de 2000, nós tivemos um dilúvio aqui na região, né? Que choveu muito. E naquela época, por exemplo, a agência da Previdência Social lá de Itajubá, ela ficou coberta, né? Agora imagine a pessoa que é um contribuinte individual, tem seu carnezinho lá,
mas essas contribuições não estavam no sistema da Previdência. Aí veio enchente, levou carteira de trabalho, levou carnê, perdeu tudo. E aí? Não está no sistema. Como que eu vou provar? Como que vai provar? Né? Tem saída jurídica? Tem, mas às vezes vai levar um tempão para resolver. Né? Tem como resolver? Tem. Aí tem que ir atrás da empresa, pegar a declaração, tem que procurar o jornal da época falando que naquele setor teve enchente, que o cidadão perdeu, que fez boletim de ocorrência. Então vamos evitar esse tipo de estresse. Então pelo INSS faz esse acompanhamento, vê o que está faltando ali de período de contribuição, se tiver alguma coisa para resolver desde já. Porque às vezes a pessoa pode ter recolhimento abaixo do mínimo também, aí tem que complementar esse valor. Então fazer essa contagem, ver quanto tempo eu tenho de contribuição hoje. Já eu tenho tanto. Qual que é a perspectiva minha aposentadoria? Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, o que eu posso melhorar no meu sistema de previdência ali? O que eu posso contribuir? Penso no regime geral. Agora, como que eu posso complementar lá no regime, no outro sistema de previdência? Mas também, às vezes, é uma pessoa que é um investidor. Será que eu posso investir na Bolsa de Valores? Será que eu posso investir em letras de câmbio? Então, toda essa noção é importante para a pessoa ir aprendendo para ela ir fazer um planejamento econômico e previdenciário também. Perfeito. Aí ficou a dica aí, então, do doutora Mauri para você, viu, gente? Vamos aí baixar agora. Já vou pegar meu celular, já vou baixar agora mesmo o meu INSS para poder ver aí tudo certinho como que tá a minha situação. Comecei a trabalhar aí com 15 anos, já devo ter um tantinho bom de contribuição aí, né? Tem que dar uma avaliada aí.